E foi curioso porque ele foi o último a falar, aí o penúltimo pediu a palavra de volta, o antepenúltimo pediu a palavra de volta, até o primeiro, dizendo que a maioria que estava ali, na verdade, a totalidade naquele grupo, tinham problemas com dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem receio mesmo, às vezes é uma área muito íntima, né? Em que a gente sente vergonha, né? Mais ou menos aquela questão de quando Adão se viu nu e se cobriu, né? E Deus questiona ele: quem disse que você estava nu, né? Então, às vezes, a nossa vergonha. Tá bom, o problema aí, pastor Alan? Então, às vezes, a nossa vergonha nos causa. O nosso pecado, a nossa exposição nos causa vergonha. Então, a ideia é a gente fazer esse quebra-gelo para que já na próxima reunião são 16 encontros. E nesses 16 encontros, a nossa oração é que vocês saiam com a vida transformada. Nós temos tido. Qual que é o nosso salário? Meu e do Fabiano. Os testemunhos de vocês. Enche o nosso coração. Nós temos aí recebido testemunhos até hoje, assim, até hoje que eu digo, né, da última turma que acabou, das pessoas que nos abordam. São lições extremamente simples e até parece que não faz nem cócega. Mas depois de um semestre é uma transformação tremenda. Então a gente se sente muito, muito, muito bem remunerado, muito bem pago. A gente entende exatamente o que está escrito em Atos 20, 35, né? Que Paulo diz que ouviu de Jesus dizendo que dar era melhor do que receber. E a ideia é que em algum momento da vida de vocês possam estar ensinando as pessoas acerca do que vocês vão aprender aqui. Que a gente multiplique esse conhecimento. Até esse livro, ele é feito para isso, ele é feito para criar discípulos. E a única exigência do livro, né, até da Universidade da Família, né, a UDF, a única exigência é que eu ministre as aulas, é que eu tenha passado pelo curso. A única coisa que eles pedem para nós. E eles têm feito um trabalho maravilhoso. Esse livro já é antigo e tem abençoado a vida de tantas pessoas. Aí eu pedi, como nós estaríamos juntos hoje, eu pedi para que o Fabiano fizesse uma introdução, para que não seja só uma aula de quebra-gelo e a gente já pudesse aproveitar. Como nós estamos num grupo muito pequenininho, Fabiano, o que eu aconselho? A gente já passou por isso em outra ocasião, até porque a nossa escola bíblica não é dominical, né, ela é num dia de semana. A gente vai propor uma aula de reposição, não tem problema, mas na terça-feira que vem, conteúdo novo e todos aqui nesse mesmo horário. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem no chat. Eu vou criar o grupo no WhatsApp, entre hoje e amanhã eu já crio, e aí a gente já sai aí se conhecendo e se apresentando. Fabiano, tá contigo, meu caro. Vamos lá, obrigado, Maurício. Então, como o Maurício disse, ele fez o curso também. Eu tive a oportunidade de participar desse curso em 2008. Eu estava na PIB na época, e eu fiz esse curso com a minha esposa em 2008. Nós não sabíamos nada de dinheiro, né, e não sabíamos nada de dinheiro porque, como muitos aqui, a gente não aprende com os nossos pais, a gente não aprende em casa a lidar com o dinheiro. Com meu pai eu não aprendi absolutamente nada com relação a dinheiro. E com a minha avó eu aprendi uma frase que acabou marcando a minha vida, mas que marcou minha vida negativamente. Minha avó certa vez falou para mim que você pagar juros, né, é algo que você acaba se acostumando e você tem que fazer isso para o banco, e não é feio você pagar juros para o banco, né? A minha avó falava isso, ela tinha uma renda razoável, mas ela sempre estava com problemas de ordem financeira dela, ela não conseguia administrar o dinheiro. Minha avó também é uma pessoa muito humilde, e ela tinha essa noção de que ela tinha que pagar pro banco os juros, e não era nenhuma vergonha ela pagar juros para o banco. Realmente, não é vergonha você pagar juros para o banco, mas quando você entende que
você receber juros acaba propiciando para você algo muito mais vantajoso, recompensador do que você pagar juros, você começa a pensar nessa questão financeira. E a Bíblia ela é um projeto de vida de Deus para nós. Deus tem na Bíblia um projeto de vida para nós. E ele fala na Bíblia, fala mais de 2.300 na verdade são 2.350 versículos que existem na Bíblia e que falam sobre dinheiro e posse. E por que há tanta passagem assim na Bíblia sobre dinheiro e sobre posse? Porque Deus ele sabe a importância que o dinheiro e que as posses têm na vida do ser humano. Ele sabe que esse é um campo muito sensível no nosso dia a dia. Ele sabe o quanto que a existência de uma dívida num casamento aprisiona o casal, o quanto que a escravidão financeira ela faz com que a gente não tenha liberdade de viver o pleno evangelho, e não tenha liberdade inclusive de administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. E ele tem um projeto para a gente nesse sentido. Ele tem na sua palavra um projeto para que a gente prospere, e ele quer que a gente venha prosperar. E através da sua palavra, nós seguindo esses ensinamentos do Senhor, não tem como a coisa dar errada. Deus ele é fiel, Deus é justo, e as suas promessas elas não falham. Quem falha somos nós. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui no curso de finanças é que o dinheiro é um meio de pagamento. O dinheiro ele pode ser utilizado tanto para nos abençoar como para nos amaldiçoar. O dinheiro por si só ele é neutro, ele é um meio de pagamento que eu vou dar essa destinação para ele. Então eu tenho que aprender a administrar os recursos que vêm nas minhas mãos, os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E às vezes a gente questiona, dizendo que o problema que nós temos em relação ao dinheiro é o quanto nós ganhamos, e a gente acaba se prendendo naquilo que a gente ganha e no quanto a gente ganha. É muito comum a gente ouvir pessoas falando que se eu ganhasse mais, eu não estaria nessa situação em que eu estou financeiramente. Se eu tivesse a possibilidade de ter uma renda melhor na minha vida, eu estaria muito melhor financeiramente. Só que a pessoa, isso é natural do ser humano, a pessoa que tem uma renda maior, automaticamente a pessoa vai criando necessidades conforme a renda que ela tem. A pessoa vai criando desejos no seu coração, porque ela entende que essa renda que ela tem, ela é suficiente para prover esses desejos que ela tem no coração. E ela passa a usar ou priorizar o seu dinheiro conforme o valor que ela tem no seu banco, no seu saldo bancário lá. E invariavelmente a pessoa que age dessa forma, ela vai apresentar problemas de ordem financeira na sua vida. Ela vai ter problemas de ordem financeira, porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. E quanto mais ela gasta, a tendência é que de maneira desmedida ela acabe uma hora ou outra entrando em dívidas, essa prioridade que nós damos para o dinheiro na nossa vida, ou essa priorização do nosso dinheiro, ela é algo muito importante. Deus, ele quer que a gente entenda que o dinheiro é colocado na nossa mão e nós temos que administrar esse dinheiro como mordomos do Senhor. Nós somos mordomos. Deus ele nos confia os seus recursos para que a gente administre de forma a agradar ao Senhor e de forma a que a gente exerça essa mordomia, E ao sermos mordomos, nós temos que pensar o que Deus quer que a gente faça com aquilo que vem em nossas mãos. E aí não é que a partir do momento em que eu dou meu dízimo,
eu fui lá e entreguei a Deus os meus 10%. Então, se eu fiz isso, os 90% que sobraram nas minhas mãos, eu posso fazer com esses 90%, o que eu bem quero. Não, Deus, ele é Senhor, não só dos 10, mas dos 90 também. E ele quer que a gente administre esses recursos de acordo com aquilo que ele tem na sua palavra, né? A maneira como a gente administra o nosso dinheiro, ela afeta a nossa comunhão com o Senhor. A maneira como a gente administra aquilo que vem em nossas mãos, né, ela acaba afetando o nosso relacionamento com Deus. Lá em Lucas 16:11, nós temos que, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Nesse versículo a gente pode ver muito bem que Deus ele tem na nossa essência essa questão de que o dinheiro ele afeta a nossa comunhão. Se a gente valoriza o dinheiro demasiadamente, a gente passa a servir ao dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai servir a Deus ou a gente vai servir a Mamon. E o poder e o fascínio que o dinheiro tem sobre a nossa vida, ela é de tal monta que se a gente começa a servir ao dinheiro, o dinheiro ele não vai nunca ser suficiente para a gente estar satisfeito e estar contente com a quantidade de dinheiro que a gente tem nas nossas mãos. Sempre a gente vai estar buscando mais. Se eu tenho R$1 milhão e eu não aprendi a lição de viver contente com o Senhor, com aquilo que Ele coloca em minhas mãos, quando eu atingir esse R$1 milhão, eu não vou estar feliz. Eu vou estar na busca do segundo milhão, e depois do segundo milhão, do terceiro, e assim sucessivamente. É isso que explica, por exemplo, por que muitas pessoas acabam se corrompendo e por que o dinheiro é a raiz de muitos males na vida do ser humano. Exatamente porque o dinheiro ele exerce um fascínio muito grande sobre a vida do homem. E a pessoa que busca incessantemente o dinheiro, ela não vai se fartar nunca, ela nunca vai se sentir satisfeita. É aquela questão. Nós somos bombardeados a todos os momentos na nossa vida, hoje na internet. Se você fizer uma pesquisa de, sei lá, um lápis, daqui a pouco você vai estar recebendo aí no teu celular um monte de lápis, né? Se eu fizer uma pesquisa de celular, eu vou estar recebendo inúmeros modelos de celular para poder trocar. E o que acontece? As empresas que estão atuando nesses mercados aí, que querem fazer as suas vendas, elas sabem disso. E elas têm, de maneira até ostensiva, agido para que o produto dela seja levado àquele consumidor naquele determinado momento. Então é por isso que você vai receber no teu celular inúmeras propagandas daquele item que você estava pesquisando, né? Se não me engano, a Isabela é minha filha, ela estava me falando do documentário, se não me engano tem no Netflix, que fala a respeito do poder das redes e tal, e estava comentando essa questão de que as redes elas fazem alguns algoritmos daquilo que a gente pesquisa na internet, das nossas preferências e tudo mais, e eles buscam direcionar para a gente aquilo que a gente demonstra ter afinidade ou ter interesse. E por que isso é feito? Isso é feito de maneira proposital para despertar o desejo nosso de adquirir aqueles produtos, né? Por vezes, eu não preciso trocar de celular. Pastor, quer falar alguma coisa? Não. Segue aí. Eu não preciso trocar de celular todo ano. Eu não preciso trocar de celular porque uma companhia X lançou um celular novo. O Maurício comentou ali, o dilema das redes da Netflix. Eu não cheguei a ver esse documentário, mas minha filha comentou. Passa raiva, viu? Oi? Você passa raiva tanto que você descobre que é manipulado. Então, e a questão é exatamente essa. O objetivo
O objetivo dos comerciantes aí, dos grandes fabricantes, o que é? É fazer com que a gente tenha esse desejo despertado e de maneira exponencial distraído, para que a gente possa despertar esse desejo e que a gente possa direcionar toda a nossa atenção para adquirir aquele produto. Essa questão do celular, eu não preciso trocar de celular todo ano, mas o que acontece? Você é bombardeado de tal forma que o celular que você tinha e que até ontem funcionava perfeitamente, quando sai um modelo novo, aquele teu celular não te serve mais. Você tem que buscar um celular de última geração, né? Não estou dizendo que é errado você ter um celular de última geração, mas o que eu estou questionando aqui é exatamente isso. A partir do momento em que, através do exercício desse meu desejo, para realizar esse meu desejo, eu estou a todo momento buscando ter esse celular de última geração, a tal ponto que eu nunca vou estar contente, porque o celular está sendo modificado a todo ano. Então, quando sair o modelo novo, o meu já está ultrapassado. Então, o meu contentamento já ficou por água abaixo. Eu tenho que buscar esse novo celular, né? E não só com o celular, mas com tudo, né, nesse ramo de consumo é despertado na nossa vida. Mas Deus, ele não quer que a gente haja dessa forma. Deus, ele quer que a gente reconheça, né, o princípio do contentamento no Senhor. Nós temos que buscar aprender a viver contentes, né, com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. O contentamento, né, ele é mencionado na Bíblia 7 vezes. E em 6 oportunidades, o contentamento se refere a dinheiro. Em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo escreve: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que a gente vê? A gente vê que esse contentamento em Deus, quando a gente aprende a viver contente com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós deixamos de olhar para a grama do vizinho e ver que a grama do vizinho é mais verde. Nós deixamos de olhar para essa necessidade de despertada em nós, através desse desejo que é criado, de a gente estar trocando, por exemplo, de celular a todo momento, né? Exatamente por quê? Porque a gente aprende a viver nessa questão mais contentes com Deus, né? A gente sabe que grande parte da nossa vida ela gira em torno do dinheiro, né? Desde que a gente nasce, a gente é levado a procurar adquirir dinheiro, procurar construir riquezas, mas esse mundo que nós vivemos é um mundo em que a ferrugem e a traça destrói. A ferrugem destrói, a traça corrompe, né, corrói. Então, nós não temos que nos preocupar em construir tesouros aqui na terra. Nós temos que nos procurar construir tesouros verdadeiramente e aplicar os nossos recursos verdadeiramente no reino de Deus, que é algo eterno e duradouro na nossa vida. Então, essa questão de a gente aprender a viver contente, nessa primeira aula, é algo fundamental. É algo, nessa introdução que a gente está dando aqui, é algo que a gente gostaria que vocês levassem hoje. Se vocês pudessem lembrar de alguma coisa da introdução da aula de hoje, seria exatamente essa noção de contentamento, né? Eu aprendi que o Senhor quer que eu viva contente com aquilo que vem em nossas mãos. Eu tenho que aprender a distinguir o que é necessidade do que é desejo. E Deus, na sua palavra, Ele é muito fiel. E Ele fala que buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos promete que as nossas necessidades relativas ao que nós temos que comer e ao que nós temos de vestir nos serão acrescentadas.
Deus até fala, na sua palavra tem aquela questão dos lírios do campo, aquela passagem que fala, olhe como os lírios se vestem, os animais, os pássaros são alimentados, e ele fala que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu de forma tão bonita como os lírios do campo, né? Exatamente por quê? Porque o Senhor, ele nos promete, independentemente da situação que nós estivermos passando, essas necessidades do que comer, do que vestir, elas serão supridas, né? Deus, ele não vai nos deixar faltar isso, né? E nós temos inúmeros exemplos dessa situação. Nós temos inúmeros momentos que a gente pode ver isso, né? Eu lembro quando tinha alguns anos de casado, eu fazia faculdade ainda, né? E aí eu e minha esposa, a gente passava por momentos um pouco apertados financeiramente, mas em nenhum momento nos faltou o que comer e o que vestir. E era impressionante, às vezes, eu lembro, em um determinado momento, eu estava no quarto ano da faculdade, né? Eu fazia direito, estava no quarto ano da faculdade, e eu lembro que precisava de dinheiro para comprar comida em casa, e a gente não tinha. Naquele dia, uma advogada que trabalhava com um advogado que era meu chefe, né? Ela precisou fazer uns recursos de multa, e ela disse que não sabia fazer os recursos de multa, e ela pediu para que eu fizesse os recursos para ela, e aí eu fiz os recursos, e ela veio e me entregou pagamento na época, e aquele pagamento foi o suficiente que eu precisava para poder comprar comida em casa, né? Então, a fidelidade com que Deus age na nossa vida em relação a esse suprimento das nossas necessidades é realmente extraordinária e sobrenatural. E Deus, ele é muito criativo, né? Ao atender às nossas necessidades. Deus, ele age de maneira extraordinária, né? Comigo, ele usou uma advogada lá para que ela me contratasse para fazer um serviço para ela. Mas ele pode muito bem usar um irmão para te levar uma cesta básica, se você estiver precisando. Ele pode agir de inúmeras maneiras. Mas uma coisa é certa, ele não vai deixar que a gente passe necessidade. E aí é bacana que depois que você pode olhar para trás, você começa a olhar e você fala, pela tua força e pela tua capacidade, às vezes você não entende como é que você passou aqueles momentos e você experimentou o sobrenatural de Deus na tua vida. E foi exatamente por isso, porque Deus, ele mostrou ser fiel com a gente. Então, o que nós temos nessa introdução, e que eu queria que vocês levassem para a aula de hoje, é exatamente essa noção do contentamento, né? E que a gente aprender a viver contente com o Senhor, independentemente da circunstância que nós estamos passando, né? A gente tem que entender a diferença entre necessidade e desejo. Eu posso desejar as coisas, né? Mas será que eu necessito adquirir aquele produto ou aquele item naquele determinado momento, né? Eu tenho que fazer algumas perguntinhas quando eu vou adquirir alguns produtos. Será que isso é um desejo ou é uma necessidade? Será que eu posso adquirir esse produto? Será que eu preciso? E será que é a hora de eu adquirir aquele produto, né? Eu posso até ter condições de adquirir aquele produto, mas será que realmente eu necessito adquirir aquele bem naquele determinado momento? E será que eu devo adquirir aquele bem? Será que ao adquirir aquele bem eu vou estar agradando o Senhor? Será que eu vou estar fazendo aquilo só porque eu quero satisfazer um desejo do meu coração? Então isso é importante da aula de hoje. Aí, só para finalizar, ao final de cada capítulo no livro, vocês, quando tiverem com o livro em mãos, vocês vão ver algo bem interessante que fala, que tem um contraste no final do livro, né? Tem um quadrinho que ele sempre fala na questão do contraste, e ele nos permite analisar aquilo que a sociedade e o mundo que nós vivemos diz em relação àquele tema que a gente está estudando e o que as escrituras dizem. E invariavelmente a gente vai chegar à conclusão de que as escrituras,
elas dizem exatamente o contrário do que aquilo que o mundo está pregando. Por exemplo, no dia de hoje, né, só para finalizar, a sociedade nos diz que Deus não tem parte na utilização do dinheiro e minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida que desejo. As Escrituras dizem, ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, você ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em qualquer circunstância. Então a gente vê claramente essa situação. Esse padrão de vida que a gente tem, que a sociedade prega, que a gente tem que ter, é algo que, se a gente buscar incessantemente, certamente a gente vai ter problemas de ordem financeira. E se a gente aprender a viver contente com o Senhor, nós já estamos dando o primeiro passo para que a gente se aproxime mais de Deus com relação à administração das nossas finanças. Amém, meus queridos? Acho que a introdução era essa. Maurício, quer completar? Amém. Muito bom, Fabiano, obrigado. Assim, é uma questão bastante importante para vocês que são casados. Oi, Luciane, boa noite, tudo bem? Não havia visto você aqui ainda. Boa noite. Para aqueles que são casados, é bastante importante que vocês compartilhem esse tema com o seu cônjuge. É muito importante que vocês estejam alinhados na visão. Se for possível, que façam junto o curso. Tem um momento aqui do livro que vocês vão assinar um contrato com Deus. Olha que responsa. Assinar um contrato com Deus e obviamente, fazendo uma aliança com o Senhor. Se você e o seu cônjuge são uma só carne, não adianta nada você remar para frente e ele remar para trás. Então, sabemos que existe uma série de circunstâncias. O meu cônjuge não é convertido, o meu cônjuge não quer saber disso. Não há problema, a gente vai orar sobre esse tema. Então, assim, na medida do possível, seria muito importante que ele também participasse. Se ele não puder, não quiser, enfim, não desista. Ok? Vamos orar por ele, por ela, quem seja, para que então vocês tenham a mesma visão em relação à questão financeira. Aqui em casa foi algo assim bastante tranquilo. Nós, assim, levamos assim, talvez no máximo 10 anos para que a gente sentasse e pudesse falar sobre dinheiro sem brigar. Então foi algo que foi rápido, né? Mas estão rindo porque vocês não sofreram o que eu sofri. Eu vou dar uns testemunhos aí ao longo do tempo aí. Então, mais gente... uma. Fala, Fidel. Oi, mais uma questãozinha aqui que é importante, é uma lição de casa para vocês. A gente vai ter, às vezes, lição de casa para vocês. Uma coisa que na primeira aula a gente sempre gosta de falar, não sei se vocês... A gente depois vai dar noções para vocês de orçamentos e tudo mais. Só que uma coisa que é importante vocês começarem desde logo é anotar todas as despesas que vocês têm. E isso é para vocês começarem hoje. Tudo que vocês gastarem, vocês anotem. Pode ser numa planilha. O Maurício tem uma planilha, pode disponibilizar depois uma planilha bem bacana aí para... Vou pôr na nossa... O pastor já me mostrou aqui, eu já tenho uma forma, vou colocar na nossa classe. Lá, vou inaugurar aqui o... Isso, com essa... E fica separado. Depois a gente explica como é que ela funciona, porque é bem legal. É bem legal, mas é assim... Os percentuais. Isso, o Maurício vai explicar, depois eu vou explicar como é que funciona a planilha, mas é importante vocês começarem. É a mesma planilha que foi usada como eu falei assim, finanças que vocês deram? Essa mesmo, você está usando? Estou tentando. Ah, Jesus. E essa questão de você anotar as despesas é importante, tá? É importante exatamente para quê? Para você identificar aonde que você está gastando. Às vezes, a gente olha lá no contra-cheque, no final do mês, você olha lá no teu saldo bancário e fala, mas meu Deus, onde é que foi o meu dinheiro? Né? E é muito fácil você identificar as despesas grandes. Né? As despesas grandes são coisas que marcam a gente e a gente acaba sabendo ali, eu tenho a prestação do carro, a prestação da casa, a prestação disso, daquilo. Essas grandes
despesas que a gente tem ao longo do mês são coisas que normalmente a gente sabe quanto gasta, só que a gente não percebe que são nas pequenas coisas e nas pequenas despesas do dia a dia que a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Então, a partir de hoje, né, não deixe para amanhã, né, mas a partir de hoje, anote tudo. Se você comprar uma bala no mercado, você coloca lá na tua relação de despesas, porque isso vai ser muito utilizado depois e necessário na hora da gente fazer o nosso orçamento. Boa, Fabiano. Existem aplicativos que depois a gente vai compartilhar com vocês, que é bem fácil. Você vai usar no próprio celular e você vai lançando, de repente está fazendo isso no automático. Se você tem uma conta no banco, uma coisa que eu fiz, por exemplo, no meu caso, tá? Eu parei de sacar dinheiro. Eu ia gastar R$2, eu gastava no cartão. Não aceito cartão, não tinha como gastar. O Nubank, por exemplo, é um que você vai lá no extrato e você escreve, né? Então, sei lá, menos R$5, por exemplo, né? Um débito de R$5. Você clica lá e coloca lá, bala, pão, açougue. Então, ele automaticamente já vai criando para você o teu orçamento. Tá? Mas isso é de suma importância, gente. Não adianta eu querer emagrecer sem fazer regime, sem fazer esforço. Não adianta eu querer organizar as minhas finanças sem conhecê-las. Tá? Então, chega o extrato do banco, você já joga. Hoje nem chega o extrato de banco, né? Mas antigamente chegava o extrato de banco, você já nem vou abrir isso daqui. Né? É como se a gente não olhasse para as contas, ela ia sumir, né? Ia evaporar. E muita gente que não consulta o saldo, né? Porque fala, misericórdia, é uma desgraceira só. Mas a gente tem que enfrentar o problema. E é muito legal, tá? Assim, a gente tá... Eu sei que vocês estão rindo nervoso, tá? Que não é... Mas é muito legal. Muito legal. Mas demora, gente. Então, assim, a gente não vai mentir para vocês, a gente não vai contar história, a gente não vai ensinar os 7 passos do sucesso. O que a gente vai falar é o que Deus tem reservado para cada um de nós. E é muito bom, muito mais do que a gente imagina. Tá bom? Exatamente. Pastor. Posso, então? Pode. Então, Nossa, o chefe aqui. Então, que isso. Primeiro, eu queria dar um testemunho. Eu fiz o Crawl Finanças em 2011 e desde então tenho aplicado vários princípios na minha vida. Eu hoje já consigo tranquilamente trabalhar as minhas finanças sem precisar ter a planilha super detalhada, mas... É planilha mental, né, pastor? Exatamente. Planilha mental. Então, eu sei, às vezes acontecem umas surpresas nas minhas finanças, porque como eu faço tradução, e faço muita tradução para fora, às vezes eu, por exemplo, faço uma tradução que vai me render lá R$100, quando chega a 120, 130, por causa do câmbio, né? Ultimamente as surpresas são só boas, né? Nesse ponto sim, mas eu também tenho uma universidade em Portugal para pagar, que todo mês tem surpresas às vezes não tão boas. Mas a ideia é justamente uma questão de equilíbrio. Eu acho que essa palavra é especial de estar no coração do pessoal, né? A ideia é que ao fim das contas, depois que você já tiver uma boa habilidade de lidar com as finanças, é que você tenha um equilíbrio entre controlar bem, mas também fazer com que o dinheiro lhe proporcione eventualmente um ou outro prazer, lhe proporcione, né, a vontade de comer algo diferente, de fazer uma viagem, né, de mostrar para o dinheiro quem manda. Só que, às vezes, a situação de alguns, ela está num descontrole tão grande que é preciso estabelecer durante um início um controle muito grande, né? Então, talvez agora, no princípio, alguém possa achar assim, mas é muito radical eu controlar todas as minhas finanças, ou eu jogar na planilha todas as minhas finanças. Sim, talvez é um ato radical porque você não sabe lidar se não tiver um passo radical. E aí depois, quando naturalmente você vai trabalhando, a gente chega a um equilíbrio
bem melhor, né, e lida aí com mais liberdade com as finanças e mais tranquilamente caminha com o dinheiro. Então, se você tem talvez essa sensação no começo, eu procurei agora até o meu crachá do Crowdfinance, não achei. Mas se no começo você acha que tem, né, que é um pouco radical, talvez no começo realmente seja, porque é preciso fazer toda essa mudança de pensamento. É mostrar para o dinheiro quem manda, é mostrar para o dinheiro quem controla. E talvez a mudança seja justamente para você conseguir tomar o controle. Aí depois você tomou o controle, botou o carro no caminho e aí aprendeu a segurar bem o volante, aí você vai mais tranquilo, né? Aí você flui tranquilamente mais pelas suas finanças. Então a ideia é justamente essa: seja honesto. Você não vai precisar necessariamente abrir você não precisa você tem essa liberdade, esse ponto que eu queria colocar. Você tem total liberdade de abrir a sua vida, tanto para o Maurício quanto para o Fabiano, né? São duas pessoas que têm uma caminhada tranquila nessa área e tem princípios éticos. Então você não vai abrir a sua vida financeira para eles e amanhã vai todo mundo ficar sabendo, ou vão... E nem aqui em grupo também, tá? A gente sempre faz uma mentoria 1 a 1. Eu, por exemplo... Questões específicas é mentoria 1 a 1. Nem para mim eles não chegam. Hoje o Fabiano tava comentando comigo, né, sobre o andamento da turma e tal, e aí eu já falei, você sabe que eu estou à disposição. Ele, mas você sabe que não dá para contar tudo, né? Por quê? Porque quem vai abrir o coração pro Fabiano, né, às vezes, e não tem... A gente sente vergonha, às vezes, de confessar uma dívida, né? Quem vai abrir o coração pro Fabiano chegar, por exemplo, para conversar comigo, com certeza antes você está sabendo. Ele vai chegar e dizer, posso conversar com fulano, posso conversar com alguém sobre isso, né? E sem o seu aval, isso não acontece. Então vocês têm uma área segura para abrir o coração quanto a isso, né? Então a ideia é justamente essa: vocês terem segurança para abrir. Existem pessoas que essa é a área mais sensível de todas, né? A pessoa não tem vergonha de contar pecados ou outros pecados, a pessoa não tem vergonha de contar desvios morais, não tem vergonha de contar desvios, às vezes até de natureza sexual, mas quando mexeu na carteira a pessoa, não, é que finanças é finanças, né? O meu dinheiro é meu dinheiro, né? E então é uma área que a gente sabe que é sensível, por isso que eu estou justamente dizendo para vocês, confiem no Fabiano e no Maurício, porque são pessoas de confiança. Vocês não são a primeira turma deles, eles já têm experiência na área, já caminham quanto a isso, e vocês podem confiar tranquilamente nos dois, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado mesmo. E aí, agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria agradecer vocês a aceitarem o desafio, porque justamente por estar na plataforma nova, por estar num ambiente novo, é desafiador. Então, especialmente para essas questões de plataforma, eu e o e-mail alunoibbr@gmail.com, 100% do tempo estamos à disposição de vocês para qualquer problema nessa área também, né? Então, problema de plataforma, como posta o exercício, como acessa, estou à disposição também. O pastor Alan, 100% é literal, viu? Ele não dorme. Ele tem algum problema. Não é problema, é característica. Ele não dorme e tá rindo, né? Eu, se não durmo, tô mal-humorado. Então, você vai lá, por exemplo, 3 da manhã, não sabe o que fazer da vida, quer saber de um versículo. Pode perguntar que ele responde. Provavelmente estaria acordado nesse horário. Isso é verdade. Um sábado eu perdi o sono, vim trabalhar aqui, era 2h43 da manhã e eu mandei uma mensagem pro Alan. 2 minutos depois ele estava me respondendo. O cara tem horário próprio. Doutorando é assim, gente. Doutorando é assim. Então, assim, o BBR 24 horas no seu dispor. Só uma... Fala, Fabiano.
Não, só queria perguntar pro pessoal aí, vocês receberam os links certinho por e-mail e tudo certinho aqui, né? Não tiveram nenhuma dificuldade de acessar. Ok. Então, sinal de que tá chegando. Eu tô passando para você agora. Pois não. Eu montei uma planilha de Excel Ok. com os alunos. Tá. Eu tô com 23 aqui e eu acho que você me comentou 26. Sim, eu tenho a lista aqui, eu já passo Eu posso te mandar essa lista e você dá uma olhada pra mim? Manda, eu vejo e reviso quem tá faltando e já adiciono. Pode mandar. Então beleza. Já te encaminho aqui, já te colo aqui no teu WhatsApp. Beleza. Aí você me ajuda, porque daí se tiver... Tem uma pessoa só que ele não preencheu o celular. Aham. Zero. Só que ele tem e-mail, então eu vou tentar comunicar por e-mail, tá? Tá. Aí eu vou já mandar um agradecimento aqui para todo mundo, vou subir a planilha de orçamento. Não precisem, também, fiquem tranquilos, não precisa sair fazendo tudo hoje, aí só essa questão do Fabiano que é legal, pega um caderninho, a coisa mais simples possível e começa a anotar justamente isso que a gente falou, tirar o diagnóstico. A primeira coisa, quando você vai falar com o médico, tô com isso. Ele vai te dar um monte de exame. É isso que a gente está fazendo para vocês. Ó, essa aqui é a primeira coisa, o raio-x. Se não fizer o raio-x, não sei o que eu... Entendeu? A gente não pode dar remédio de quimioterapia para quem está com gripe. E também não pode dar um Tilenol para quem tá na UTI. Tá bom? Cada um tem a sua história. Não estamos falando de pecado, estamos falando de circunstâncias que nos levaram a fazer um monte de coisa errada. Não se culpem, não se achem pior do que ninguém. Eu vou contar meus testemunhos aí, tenho muita coisa para contar para vocês e vai ser legal. Vai ser muito boa a jornada, tá bom? Com certeza, pessoal. Vai ser... Obrigado, gente. Uma oportunidade muito bacana a gente estar caminhando com vocês aí nessa turma aí, nesse primeiro semestre desse ano. Eu tive então vou registrar aqui no final, eu tive um probleminha de amadorismo mesmo. Eu gravei no começo o áudio e achei que estava gravando a tela e não estava gravando a tela também. Então vai ter um pedacinho da conversa inicial que não vai estar a tela. Mas eu faço uma artezinha e daí depois edito o vídeo e subo na plataforma também essa primeira aula, tá bom? Tá. Então peraí, melhor ainda, então eu não preciso marcar uma outra aula, posso pedir pro pessoal assistir essa. Sim. Aquela hora que você perguntou assim, tá tudo bem, pastor Alan? Naquela hora eu me toquei. Então, tá, porque eu tô gravando o áudio, mas a tela não tá gravando. A gente fala que a gente... O programa tava aberto, mas não sei por que ele não tava gravando. Mas daí eu já... Mas esse primeiro pedacinho eu faço uma ediçãozinha ali e arrumo e deixo o áudio. O áudio completo fica. É o que dizem, quem faz ao vivo é assim mesmo. Desculpem, mas a gente vai aprendendinho. Vamos que vamos. Gente, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, reclamar, o que quiser falar, abre o microfone aí, pode falar com a gente. Sério? Que bom. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada que a gente falou, Fabiana. Eu quero agradecer, assim, gratidão por só o começo, está sendo bastante eu estou muito feliz de estar participando. E eu Obrigado, Sueli. Bastante com vocês, sim. Obrigado, senhor. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Amém. Então tá, então se formos acabar, vou pedir para o Fabiano orar para nós, para terminar, e até a próxima semana. Isso. As nossas aulas sempre serão às terças-feiras, às 7 horas. Caso, ou eu ou o Maurício, a gente divide a turma, mas caso eu e o Maurício eventualmente não possa ministrar a aula, daí a gente junta, mas a gente informa vocês com antecedência. Tá ok? Eu estou com todas as terças-feiras desse semestre já reservadas para o curso, com exceção de uma terça-feira que eu já falei com o Maurício que eu não vou poder ministrar.
né, que eu tenho já um outro curso marcado nesse horário que tinha sido marcado com antecedência. Ok? Então vamos orar, pessoal. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui esta noite, Deus. Quero te pedir que o Senhor esteja se fazendo presente na vida de cada irmão que esteve aqui conosco, Deus. Que o Senhor dê a eles, Pai, perseverança nesse curso, que o Senhor dê a eles, Pai, entendimento para que eles possam aprender desses princípios da Tua Palavra com relação à questão do dinheiro. Que o Senhor fale ao coração de cada um, ó Deus, que o Senhor tire toda a timidez, Deus, deles, para que eles possam se manifestar e possam desenvolver, Deus, durante todo este curso, a oportunidade de desenvolver essa questão na parte financeira também, ó Deus. Abençoa a cada um que está aqui esta noite, abençoa, Deus, aqueles irmãos que não puderam estar conosco no dia de hoje, e que o Senhor use a minha vida, a vida do Maurício, Deus, para que estejamos capacitados, Deus, a falar diretamente do Teu trono, Deus, na vida de cada um desses irmãos. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja com cada um aqui, Deus, durante essa semana. O Senhor sabe das dificuldades que todos nós temos tido, Deus, nesse momento de pandemia. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Deus, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, ó Pai, e que o Senhor esteja indo à nossa frente, Deus, nas nossas lutas diárias. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, Deus, durante essa semana. Esteja com cada um aqui e abençoa, Deus, a vida de cada irmão, a vida de seus familiares. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, gente. Amém. Boa noite. Obrigado, viu? Deus Boa abençoe. noite, obrigada. Mais boa um, noite e até a próxima. Ah, Boa noite, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. mais um tempinho já tá a aula lá na plataforma, tá bom? Já tô me subindo manda só ela. um joinha aí, pastor, para eu mandar o comunicado pro povo. aí, Tá bom, tá bom. Pode deixar.